Bom dia, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Quem está aqui desde ontem, levanta a mão. Bendito seja Deus. Quem está aqui desde sexta-feira, levanta a mão. O acampamento está bom ou não? Sim? Que bom, graças a Deus. Nós vamos dar continuidade a esse acampamento. Essa é a última pregação, à tarde tem a Santa Missa, que encerra esse acampamento. Um acampamento em que nós estamos meditando, que nós estamos rezando no poder que nós encontramos nas chagas de Jesus. Lembrando aqui que pelas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo nós fomos curados. Pelas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo nós fomos revigorados. E o tema desta pregação é restaurados no poder do Espírito Santo. Restaurados no poder do Espírito Santo. Nós somos chamados nesta hora a meditar e a adentrar na grandiosidade que é esse processo de restauração que eu e você estamos vivendo. Eu não sei se você tem consciência disso, mas se você não tem, você vai tomar consciência nesta pregação. Todos nós somos doentes. Todos nós estamos doentes. Não é uma doença da sua carne, não é uma doença física que você carrega, mas é uma doença que muitas vezes nós carregamos na nossa alma e que nós precisamos ter consciência de que nós carregamos para que nós possamos tratar. A primeira coisa que se faz quando se trata uma doença é reconhecer que doença é essa. Você não trata uma doença sem saber que doença você tem. Vai tomar um monte de remédio, algum desses vai fazer efeito, vai dar errado. Não pode ser assim. Você primeiro precisa diagnosticar a doença. Depois que você diagnosticou, aí você começa o processo de cuidar dessa doença. Você começa o processo de um tratamento necessário. E eu queria te convidar a começar essa pregação agora, abrindo comigo lá no início da Sagrada Escritura, livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos voltar lá no início de tudo, lá no início da criação. O livro do Gênesis nos mostra isso. Gênesis significa isso, significa origem. Então nós estamos vendo no livro do Gênesis a criação da humanidade, a forma em que Deus fez para criar cada um de nós. E o capítulo 1 do livro do Gênesis, versículo 1, diz assim: No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e sobre o abismo havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O versículo 2 diz assim, a terra era sem forma e vazia, e sobre o abismo havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui é um dado interessante. Em nenhum momento o autor do livro do Gênesis vai dizer que nosso Senhor criou as águas. Elas já aparecem aqui criadas. Elas já existiam. A partir do versículo 3, o autor vai começar a narrar a criação, a obra da criação. Então, ele narra o que nosso Senhor criou no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto dia. No sétimo dia, nosso Senhor fez o quê? Descansou, isso mesmo, porque o descanso também é um dom precioso para todos nós. Mas eu queria que você pudesse pegar agora o versículo 26, desse mesmo capítulo 1, versículo 26. Nós estamos agora na narração do sexto dia, o que nosso Senhor está criando no sexto dia. E diz assim: Deus disse: façamos um ser humano à nossa imagem e segundo nossa semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu e os animais domésticos, todos os animais na terra e tudo que rasteja pela terra. E Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivo que rasteja pela terra. E Deus disse: eu vos dou
sobre a terra inteira toda a erva que dá semente e todas as árvores que produzem frutos com uma semente, que vos sirvam de alimento, e a todos os animais selvagens, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja pela terra, e tudo que tem sopro de vida, dou toda a erva verde como alimento. E assim foi. Então Deus viu tudo quanto havia feito, e era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Aqui nós estamos diante da obra da criação do sexto dia. E o sexto dia nosso Senhor reservou para poder criar o ser humano. E esse detalhe de nosso Senhor ter criado o ser humano, se você for pegar um pouquinho mais, se você passa aí para o capítulo 2, você vai ver novamente um relato da criação também, criando de novo o ser humano. Aí nesse capítulo 2, um pouquinho mais para frente, você vai ver que nosso Senhor criou do barro. Ele criou o ser humano do barro. E depois soprou sobre aquele barro um sopro de vida. E aquele ser humano ganhou vida, se tornou gente. Mas olha que interessante o que nós encontramos aqui, nesse capítulo 1. Nosso Senhor criou, mas Ele criou a sua imagem e semelhança. Nós não fomos criados por acaso, nem nós fomos criados de qualquer jeito. Nós fomos criados, mas nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe o que isso significa? Significa que quando nosso Senhor foi nos criar, Ele olhou para o seu Filho Jesus. Quando Ele te criou, Ele olhou para Jesus. Por isso que para nós é tão importante defendermos a vida em todos os seus estágios. Seja aquela criança que está no ventre da mãe ou aquele idoso que está no leito de hospital. Em todos os momentos para nós é importante preservarmos a vida e deixarmos que ela siga o seu curso natural, porque nós fomos criados à imagem de Deus e é muito precioso. De toda a obra da criação, a maior delas é essa, é o ser humano que nosso Senhor criou. Você pode perceber, por isso que eu fiz questão de ler os outros versículos. Por quê? Porque tudo que Deus criou antes, Ele submeteu ao homem. O homem foi o último a ser criado, mas tudo que foi criado antes foi colocado ao domínio dos homens. Tudo que foi criado servia ao homem. Por quê? Porque o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, já quero te dizer isso no início dessa pregação, você não foi criado por um acaso. Você que muitas vezes na sua história carrega um peso e um fardo imenso dentro do seu coração, por achar que você foi criado ou achar que você existiu por causa de um desvio de rota dos seus pais ou por causa de uma infelicidade que aconteceu entre eles, não. Pode ter até acontecido algo assim na sua história, mas deixa eu te dizer, no mais profundo, Deus já pensou em você. Deus já sonhou com você. E quando Ele te criou segundo a imagem do seu Filho Jesus. Você não foi criado por um acaso, ou você não foi criado de qualquer jeito. O modelo de ser humano perfeito e real é o próprio Cristo. Então, quando o Pai criou, e aqui é interessante, por isso que o versículo 26 que nós lemos diz assim, façamos no plural, porque é uma obra da Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito quem cria. Então o Pai, o Filho e o Espírito disse assim, façamos o ser humano segundo a nossa imagem e semelhança. Façamos segundo nós, façamos segundo a imagem que nós temos do Verbo que futuramente se encarnará, mas do Verbo, façamos olhando para nós. É como se nosso Senhor estivesse olhando para o espelho e estivesse modelando a cada um de nós de acordo com o que Ele via transparecer no espelho, porque Ele olhava para si mesmo quando Ele nos criou. Por isso, olha para a pessoa do seu lado aí, não deixa ela dormir não, olha para a pessoa do seu lado e diz assim, você é muito precioso, você é uma pessoa preciosa, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só que aconteceu
um desastre no meio do caminho. Se você tiver com sua palavra aberta ainda aí, capítulo 3, nós não vamos ler, se quiser anotar, pode anotar, mas o capítulo 3, aconteceu um desastre no meio do caminho. No capítulo 3, nós encontramos o relato do homem criado à imagem e semelhança de Deus, chamado Adão e Eva, que cometeram um pecado. Nosso Senhor disse assim: olha, vocês podem tudo, mas daquela árvore, do fruto do bem e do mal, vocês não podem chegar perto. Olha que o ser humano, olha que coisa, né? Vocês têm tudo à sua disposição. Só uma coisa eu te peço: não chega perto daquilo dali. E o que é que eles fizeram? Deixaram tudo que tinha à disposição de lado e foram ao encontro daquilo que eles não podiam. O pior de tudo não é simplesmente comer o fruto da árvore. Era uma maçã ou não era uma maçã? Não, isso não importa. O que importa aqui é que o pecado da desobediência aconteceu. O pecado de Adão e Eva não é ter comido uma maçã ou não, que a gente nem sabe se foi uma maçã ou não. O pecado de Adão e Eva não é esse. O pecado de Adão e Eva é que eles desobedeceram aquilo que Deus havia instruído a eles. Não pode fazer isso. E eles foram lá e fizeram. Só que isso gerou uma consequência. Esse pecado gerou um afastamento de Deus. À medida em que eles foram seduzidos pela serpente, à medida em que eles estiveram ali nesse diálogo e cometeram um pecado, eles se afastaram de Deus. Vai dizer que Adão e Eva caminhavam na presença de Deus no jardim do Éden. Eles caminhavam com Deus, eles caminhavam na presença de Deus, só que depois do pecado, o que foi que Adão fez? Se escondeu. E aí nosso Senhor pergunta: por que você se escondeu, Adão? E ele disse assim: porque eu estava nu e tive vergonha. Mas ele estava com vergonha não somente da sua nudez física, ele estava com vergonha da sua nudez de alma, porque ele havia desobedecido a Deus. Ele tomou consciência que ele fez o que Deus pediu para não fazer. E esse pecado, nós chamamos na doutrina da igreja de pecado original. É este pecado que todos nós carregamos quando nascemos, porque é um pecado que foi cometido lá atrás por Adão e Eva, mas sabe, como uma doença hereditária, nós carregamos as consequências desse pecado e nós carregamos esse pecado sobre toda a humanidade. Foi um pecado que quem cometeu foi Adão e Eva lá no início, mas é um pecado que nós carregamos aí no nosso coração e na nossa vida até o momento do nosso batismo. Mas por que nós carregamos? Do mesmo jeito que às vezes a gente carrega uma doença hereditária dos nossos pais ou de um familiar, nós carregamos esse pecado dentro de nós. Então todos nós, no dia em que nascemos com esse bendito desse pecado original. Esse bendito desse pecado de Adão e Eva dentro de nós. Só que, para nos reatar com Deus, porque se nós desobedecemos a nosso Senhor, nós precisamos voltar, reconhecer e pedir perdão. Só que não era tão simples assim. Quando a gente se afasta de Deus, não é tão simples voltar assim. E nós voltamos para Deus a partir de Cristo. A partir de Jesus. Pelas nossas próprias forças nós não conseguiríamos o perdão de Deus. Então o que é que nosso Senhor fez? O que Deus fez? Enviou a nós o seu próprio Filho, e enviando a nós o seu próprio Filho, Ele fez com que o seu Filho, que não tem pecado nenhum, pudesse assumir a nossa condição de pecado e pedir perdão por nós. Vou te explicar mais ou menos de uma forma que a gente consiga entender mais. Porque quando vocês, claro que não, é só para quem está em casa, tá? Vocês não são assim, não. Mas quando a gente fala de dinheiro, todo mundo entende, né? Quando a gente fala de dinheiro, principalmente quando a gente fala de ganhar ou de perder, aí todo mundo entende facinho. Então é como se você tivesse uma grande dívida. Você está devendo a uma pessoa e a sua dívida está correndo juros, ó. A cada vez que você
a cada dia que passa, aquele juros está correndo ainda mais. Está correndo ainda mais. Está crescendo aquela dívida. Só que você olha para a sua conta e olha para a sua carteira, não tem nada. Não tem como pagar aquela dívida. E ela vai só aumentando, vai só aumentando, vai só aumentando. Mas você não tem como pagar. Aí, a pessoa a quem você estava devendo, dá o dinheiro ao filho dela, manda o filho dela vir ao nosso encontro, nos dá de presente esse dinheiro para que a gente possa pagar a dívida. Entendeu? Ou seja, quem pagou a dívida no final das contas foi a quem nós estamos devendo. Quem pagou a dívida no final das contas foi aquele a quem nós estamos devendo. Ele disse assim: olha, eu quero reatar as coisas contigo, eu quero perdoar essa dívida, então, mas eu não posso perdoar diretão. Eu preciso fazer com que você me pague. Então, para você me pagar, eu vou te dar o dinheiro e você depois pega o dinheiro e me paga. Combinado? Foi assim que nosso Senhor fez conosco. Nós tínhamos uma dívida com Deus que nós nunca iríamos conseguir pagar. Então, Ele enviou o Seu Filho para pagar essa dívida no nosso lugar. E hoje, se nós estamos bem, se eu posso chegar diante do nosso Senhor e dizer assim: opa, nossa dívida foi quitada, não temos mais dívida a respeito disso, é porque Ele enviou o Seu Filho para pagar a dívida no meu e no seu lugar. É isso que nós cantávamos na música, por isso que eu não tinha escutado a música ainda, Milena. Escutei na hora que você começou a cantar, eu disse assim: gente, é justamente isso. Pedi até para a Milena mandar para mim aqui a letra da música, porque é justamente isso. Na cruz, nosso Senhor pagou essa dívida para nós. Na cruz, quando nosso Senhor deu a sua vida, no sacrifício da cruz, Ele pagou essa dívida no nosso lugar. Ele pagou essa dívida que nós carregávamos. Ele pagou por nós, diante daquele seu coração transpassado, diante das suas chagas. Ali foi o grande pagamento de Deus para nós. Ali Ele pagou para mim e para você a nossa dívida. Foi ali, naquele momento da cruz, que nosso Senhor se entregou, que Ele se ofertou. Foi naquele momento que Ele se despojou e chegou ao extremo do amor. Porque tem que amar muito para poder pagar uma dívida no lugar de outra pessoa. Tem que amar muito. E Ele amou, como a gente cantava, até o extremo do amor Ele chegou, para nos amar. Só que aqui, meus irmãos, ainda tem uma outra coisa. A primeira delas, Adão e Eva pecou. Foram criados à imagem e semelhança de Deus. Segundo, Adão e Eva pecou e esse pecado nós carregamos conosco até o dia do nosso batismo. Mas Jesus Cristo veio e nos salvou. Agora nós temos uma outra coisa, que agora é onde entra a nossa enfermidade. Nós tivemos o pecado original perdoado no batismo. Batismo significa mergulhar. Quando nós mergulhamos no batismo, nós mergulhamos em Cristo. E ali nós fomos lavados desse pecado. Pode ter certeza, a menor de todas as crianças que é batizada, ela é batizada e no momento do seu batismo, ela chega com um pecado original e ela sai sem um pecado original. Porque pelas águas do batismo ela é salva. Mas quando o padre ele vai celebrar o batismo, quem já foi num batizado aqui, levanta a mão. Pronto. Quando o padre vai celebrar o batismo, ele diz assim: eu te batizo em nome... Isso. Do mesmo jeito que lá no início, na obra da criação, o autor sagrado diz: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, e eu expliquei que esse façamos simboliza a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. No momento do batismo, nós somos batizados também na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito. Ou seja, no batismo, nosso Senhor nos recria de novo. Ele está recriando o ser humano de novo. Ele diz assim: olha, eu criei, mas no meio da história aconteceu um deslize, o pecado. Então eu vou recriar de novo. Eu vou criar ele de novo. E nosso Senhor recria pelas águas do batismo. Por isso que é tão importante levar as nossas crianças para ser batizadas.
Porque no momento em que nós somos batizados, nós nos tornamos filhos de Deus. E esse pecado que nós carregávamos como uma herança dos nossos pais na fé, Adão e Eva, esse pecado ali no batismo, ele é apagado. Só que fica uma consequência, chamada concupiscência. O que é isso? São as consequências. É a tendência que nós trazemos de novo para o pecado. É a tendência que nós trazemos no nosso coração para pecar. E aí a gente vai começar, a partir do nosso batismo, a viver uma vida de luta. Sabe por quê? Porque na cruz, nosso Senhor conquistou para nós o lugar. Na cruz, nós nos tornamos homens novos. Quem aqui foi batizado, levanta a mão só para me ver. Pois é, no dia do seu batismo, você foi feito um homem novo, você foi feita uma mulher nova. A partir do nosso batismo, eu e você podemos dizer, nós somos homens e mulheres novos. A partir daquele momento em que nós fomos recriados por nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos homens novos e nos tornamos mulheres novas. Mas por quê? Porque nosso Senhor nos salvou no extremo da cruz, como nós cantávamos. No extremo do amor, Ele nos salvou. Só que dentro de nós permanece uma luta, meus irmãos. A luta para não mais voltarmos ao lugar da escravidão. Pega comigo a palavra de Deus. Eu queria te convidar a abrir agora em Efésios, capítulo 4. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vamos começar do versículo 11. Capítulo 4, vamos começar do versículo 11. Diz assim: alguns deles ele concedeu serem apóstolos, outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, para capacitar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até chegarmos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos, à estatura do Cristo em sua plenitude. Essa aqui é a parte importante. Não fecha não, deixa aberta aí. A estatura do Cristo na sua plenitude. Lembra que eu comecei essa pregação falando para você que nós fomos criados, e quando nós fomos criados, nosso Senhor olhou para o seu Filho, nosso Senhor olhou para Jesus e criou a cada um de nós a imagem e semelhança do seu Filho? Pois é, ele agora é apresentado por São Paulo na carta aos Efésios como o homem perfeito. Ele é o homem perfeito, Cristo é o homem perfeito, e todos nós devemos lutar para chegar à estatura de Cristo. Sabe quando a gente vive na nossa vida tendo uma meta? Você trabalha no seu emprego ali, você tem uma meta. Você tem uma meta de vida, você tem uma meta de faculdade, você tem sempre uma meta na sua vida. Você precisa saber onde você quer chegar. Na sua casa, na sua família. Pois é, a nossa meta enquanto cristãos é nos assemelharmos a Cristo. A nossa meta enquanto cristão é chegarmos à estatura do homem perfeito, que é quem? Quem? Cristo. Ele é a estatura do homem perfeito. Então a nossa meta é lutarmos para chegar até lá, só que não é fácil. Pega comigo agora o versículo 17. Diz assim: eu vos digo, pois, e vos conjuro no Senhor, que não vos conformeis mais que não vos comporteis mais como se comportam os gentios, por sua mentalidade fútil. Eles têm a inteligência obscurecida e são alheios à vida de Deus por causa da ignorância produzida neles pela dureza de seus corações. Tornando-se insensíveis, entregaram-se à devassidão, praticando avidamente toda sorte de impureza. Quanto a vós, não foi assim que o Cristo vos foi ensinado, se é que ouvistes falar dele e nele fostes instruído conforme a verdade que há nele e em Jesus. É preciso deixar a vossa antiga conduta e despojar-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. É preciso renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente e vestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em justiça e santidade da verdade. Palavra do Senhor.
Meus irmãos, desde o momento do nosso batismo, o pecado original foi perdoado. Acabou essa dívida que nós tínhamos do pecado original. Agora começou uma outra luta. A luta é para nós não voltarmos a ser o homem velho. A luta é para nós não voltarmos a fazer as coisas erradas. Por isso que São Paulo vai dizer na carta aos Romanos que nem sempre ele faz o bem que ele quer fazer, mas às vezes ele faz o mal que ele não quer fazer. Por quê? Porque dentro de nós há essa luta, e eu e você precisamos entender isso. Dentro de nós há uma luta, a luta para que o homem velho não ganhe espaço, e a luta para que o homem novo ganhe espaço. Deixa eu te dizer, é garantido que você é um homem novo, é garantido que você é uma mulher nova, porque Cristo nos garantiu e nos deu esse presente no batismo. Mas a luta é grande para que você não deixe que esse homem velho que um dia tomou conta de você, volte a tomar conta. E aí entra aquilo que nós falávamos sobre a concupiscência, a essa tendência ao pecado. E aí começa a nossa luta diária. E aí começa a nossa luta pela santidade. Não sei se você já fez essa experiência de olhar para você e dizer assim, nossa, eu queria tanto ser melhor e não consigo. E aí você olha, você vê aquele pecado que você comete, aí você olha direitinho para dentro do seu coração, procura que você vai achar. Você olha direitinho aí dentro do seu coração e você vê, nossa, eu sou tão egoísta, eu quero as coisas só para mim. Como diz lá no Nordeste, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Eu sempre vou ali, eu quero primeiro para mim. E aí a gente vai perdendo essa capacidade de sermos homens novos. E aí você olha, tem um orgulho aí dentro do seu coração. Sabe aquela respostazinha que você dá atravessada para aquela pessoa? Sabe aquela briga que você teve, que você não conseguiu perdoar aquela pessoa ainda? Sabe aquela ruindade que está aí dentro do seu coração, que quando você encontra aquela pessoa que você não gosta, você faz de tudo para poder ir para o outro canto para não ter que se encontrar com ela? Sabe aquela brigazinha dentro da sua casa, da sua família, que você não teve coragem de olhar e de resolver? E aí você carrega dentro de você o ressentimento de tudo isso? Sabe aqueles momentinhos em que você está dentro de casa, ou está lá no seu trabalho, e aí você vai, arruma um jeitinho de fazer as coisas, para que você possa sair por bem na história. Sabe aquela mentirinha, é só uma mentirinha, pequenininha, que você faz para você sair bem na história? Sabe, quando você está lá no seu trabalho, que você precisa ser honesto com aquilo que você tem que fazer, e você diz assim, mas ninguém está vendo, né? Peraí, eu vou fazer de outro jeito aqui, peraí. Isso tudo é o homem velho que está aí dentro, a mulher velha que está aí dentro. E essa luta, é diária, é diária. Por isso que a gente precisa de cura interior, por isso que a gente precisa constantemente vir ao encontro de nosso Senhor e pedir que Ele nos ilumine. Porque olha que interessante, a gente acabou de ler no capítulo 4 da carta aos Efésios, e uma das coisas que São Paulo fala, ele diz assim, que os gentios, aqueles que vivem lá, sabe quem eram os gentios? Quem não era batizado. Os gentios eram aqueles que não tinham sido batizados ainda. E ele está dizendo, os gentios, versículo 18, eles têm a inteligência obscurecida e são alheios à vida de Deus por causa da ignorância produzida neles pela dureza de seus corações. Meus irmãos, isso é uma das coisas mais verdadeiras que existe e que a gente precisa retomar na nossa vida. O pecado nos faz burros. Vou dizer dessa forma que é para você entender. O pecado nos faz burros. O pecado deixa a nossa consciência obscurecida. Hoje em dia se prega muito aí no mundo uma liberdade, né? Uma liberdade. Ninguém vai me dizer nada que eu tenho que fazer. Eu faço tudo o que eu quero fazer. Só que isso é uma ilusão. Isso não é liberdade, isso é ilusão. Aí a pessoa diz assim, eu posso me relacionar com quem eu quero me relacionar.
eu posso me casar com quem eu quero nem casar, né? Eu posso me juntar com quem eu quero me juntar e viver a minha vida. Eu posso viver de farra, eu posso viver na bebedeira, eu posso viver nas orgias da vida, eu posso viver numa sexualidade completamente desregrada, porque eu tenho poder sobre tudo isso. Mentira. Mentira, quem está mergulhado no pecado não consegue sair dele de forma fácil. Ele vai até te dizer, eu paro na hora que eu quiser, mas não para, porque não consegue, está enraizado. Uma pessoa que vive uma sexualidade desregrada, para ela conseguir sair disso, gente, ela precisa lutar muito. Por quê? Porque ela está sendo levada pelos seus instintos, ela está sendo levada pelas suas paixões, ela está sendo levada por aquilo que é carnal, ela está sendo levada pelo pecado que ela comete. E isso vai obscurecendo a nossa inteligência, isso vai obscurecendo a nossa forma de ver o mundo. Cuidado, tem muita gente dentro da igreja, vou falar baixinho que é só para vocês escutar. Tem muita gente dentro da igreja, que está dentro da igreja e não adere a nosso Senhor Jesus Cristo de verdade. Tem muita gente que está dentro da igreja e olha para se você olha para a vida da pessoa, é como se estivesse lá fora. Tem muita gente que está dentro da igreja e pensa como quem pensa lá no mundo, pensa como um mundano. Aí começa um discurso. Eu estou na igreja, mas eu acho que não precisa esse negócio de casar na igreja. Aí eu estou na igreja, aí começa todo um discurso. Mas esse negócio aí, por exemplo, de ser contra o aborto, tem que ver direitinho, né? Não é bem assim, não é em todos os momentos. Tem situações que são bem delicadas, que precisa ver. Meus irmãos, a gente começa a negociar a nossa fé, a gente começa a negociar com o pecado, e aí é o erro de Adão e Eva, não está nada novo, é tudo velho. É o erro de Adão e Eva. O que foi o erro de Adão e Eva? Foi conversar com a bendita da serpente. E a gente começa a conversar com o pecado, aí começa a dialogar, aí vem na Canção Nova e diz assim, nossa, eu acho o povo da Canção Nova maravilhoso, quando eles nossa, quando a Milena pega o microfone para cantar, ela é um arraso, ela, nossa senhora, ela canta muito, é muito bom. Mas na hora que eles começam a pregar, eu acho que a pregação deles é muito radical, eu acho que não é bem assim, não é desse jeito aí que eles estão falando mesmo. Porque na prática o negócio é diferente. Aí você começa a dialogar com o pecado, você começa a negligenciar. Meu irmão, nessa hora que isso está acontecendo dentro de você, está acontecendo uma luta, está acontecendo a luta entre o homem velho e o homem novo. E quando você dialoga, você já está deixando o homem velho ganhar. Você já está deixando o homem velho que gosta do pecado, que gosta de se lambuzar no pecado. Vou falar baixinho de novo, para não escandalizar ninguém. Mas o pecado é gostoso, gente. Ele é sedutor. Ele é sedutor. É sedutor. Mas o que é que a gente precisa entender? Se eu quiser viver uma vida em Cristo, de acordo com aquilo que nosso Senhor me criou para ser, eu preciso lutar para que eu seja um homem novo. Só que aí tem uma outra novidade para você. E eu já falei, mas vou repetir. Esse homem novo, ele não vai ser criado, ele já está dentro de você. Olha para a pessoa que está do seu lado, para acordar ela, que tem gente dormindo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, bom dia, tudo bem com você? Eu vim te dar uma notícia. O homem novo, se for mulher, você fala mulher nova, já está dentro de você. E você nem sabia. Só que você estava perdendo tempo, deixando o homem velho tomar conta de você. Meus irmãos, essa é a luta que envolve o nosso coração, e essa é a luta pela santidade. É isso que significa sermos santos, é isso que significa vivermos uma vida de santidade, é olharmos para dentro de nós e entendermos que no mais profundo da nossa alma, nós já temos o homem novo, já temos a mulher nova, agora a gente precisa lutar para que ele venha para fora, para que ele tome espaço, para que ele ganhe um lugar dentro de nós. É como se estivesse ali uma luta
para saber quem é que vai mandar mais. Eu acho que dentro do casamento tem muito isso, né? Aí briga o homem, briga a mulher, aí fica brigando, não, quem é que vai mandar nisso, quem é que vai mandar naquilo? Pois é, dentro de nós há muitas vezes essa briga entre o homem velho e o homem novo. E a escolha, a decisão é sua. A escolha e a decisão é minha, é nossa. Só que aí entra uma outra dificuldade, meus irmãos. Como é que nós percebemos os traços do homem velho dentro de nós? Como é que eu sei que é ele que está mandando e não é o homem novo? Quando eu olho para Jesus Cristo. São Paulo escreveu na carta aos Filipenses, capítulo 2, haja em vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. É isso que é ser santo. Quando você olha para um santo, qual é o seu santo de devoção? Fala para mim aí o nome dele. Não ouvi. Qual é o seu santo de devoção? Pronto. O seu santo de devoção foi alguém que se assemelhou a Jesus Cristo. E você só é devoto desse santo ou dessa santa aí, porque você olha para ele e você vê nele traços de Jesus. Porque o homem perfeito, como nós lemos na carta aos Efésios, é Cristo. Então o modelo é esse. Eu acho tão bonito quando se reza na liturgia a oração eucarística 2, e o padre diz assim, na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Porque a santidade é Ele, a santidade vem dEle. Um santo é alguém que se assemelha com Jesus Cristo. Por isso que quando você chega perto de um santo, você percebe que aquela pessoa ela é diferente. E ela muda, o santo muda todo o ambiente que ele está. Por quê? Porque ele exala Cristo, ele exala o odor de Cristo. Você olha para a vida de um santo e você diz assim, nossa, isso aqui é semelhante a Cristo. Você olha para um santo e você diz assim, nossa, isso aqui exala a pobreza de Cristo. Esse aqui exala a docilidade de Cristo. A bondade de Cristo eu vejo aqui na vida desse santo. Por isso que para nós os santos são sinais para mostrar que é possível. E esse negócio de santidade não vem, aí é outra coisa, né? O discurso hoje é isso, né? Santidade é só para alguns. Não, meus irmãos. Santidade é para todos nós, tá? Deixa eu te dizer, todo mundo quer ir para o céu, mas no céu só entra santo. Se não for lutando pela santidade, não chega lá não. Se não for lutando pela santidade, você não alcança a eternidade. Se não for lutando pela santidade, você não vai chegar no céu não. Porque existe um lugar reservado no céu para você. Agora, chegar até lá é por sua conta. Claro que contando com a graça de Deus, mas é por sua conta. Nosso Senhor te deu o lugar no céu, Nosso Senhor te deu a passagem, Nosso Senhor te mostrou o caminho, agora você se vira para, contando com o auxílio dEle, claro, lutar para chegar até lá. Meus irmãos, é hora de nós olharmos para dentro de nós e percebermos que esse homem velho ainda existe aqui dentro. O pecado ainda existe. Não me chegue você de olhar para mim e dizer assim, eu não tenho pecado. Vá se converter. Pelo amor de Deus. Claro que você tem sim, olhe para você. Se você não enxerga o seu pecado, pergunte para a sua esposa. Pergunte para o seu marido o seu pecado, que ele vai te dizer uma lista. Pergunta para quem convive com você no seu trabalho, ele vai te dizer o teu pecado. Ele vai te mostrar o quanto você é egoísta, o quanto dentro de você existe aí uma tendência para fazer com que esse homem velho venha à tona, e aquela bondade que é a bondade de Cristo não existe aí dentro do seu coração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque todos nós, enquanto estivermos respirando deste ar, nós ainda estamos lutando. Nós ainda estamos lutando. Cristo na cruz conseguiu para nós o maior de todos os bens. Ele conseguiu para nós a salvação. Olha, todas as vezes que você olhar para a cruz de Cristo, você pode agradecer a Nosso Senhor, porque foi por causa da cruz que Nosso Senhor conquistou para nós o céu, conquistou para nós a eternidade. Só que o presente foi dado, agora se eu e você vamos usar, aí é outra história. E agora eu entro naquilo que é central para essa pregação. Meus irmãos, nós somos feridos.
Dentro de nós existe um homem velho e uma mulher velha. Existe aí dentro. Existe uma luta constante para que nós possamos ser obedientes a Cristo. E aí, meus irmãos, é nessa hora dessa luta constante que há dentro de nós, que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Porque dentro da Santíssima Trindade vai nos ensinar a doutrina da igreja. O Espírito Santo, ele é o santificador. E se você precisa ser santo para poder chegar no céu, você precisa do auxílio do Espírito Santo. Nós precisamos, por isso que nós precisamos ser restaurados pelo poder do Espírito. Quando a gente reza o Vini Creato, nós estamos rezando isso. Vinde Espírito Criador. Quando nós rezamos Vinde Espírito Criador, nós estamos dizendo assim, Vinde Espírito. Primeiro versículo que eu comecei essa pregação, capítulo 1, versículo 1 do livro do Gênesis. Quando vai dizer o autor sagrado que lá pairava sobre as águas o Espírito. O Espírito pairava sobre as águas. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele é mestre em fazer o caos se transformar em ordem. Vou te dar uma dica. Se na tua casa a coisa está um caos, clama pelo Espírito lá dentro, que você vai ver. Ele vai transformar aquele caos em uma ordem. Ele coloca tudo no devido lugar. E se dentro de nós existe de fato essa luta contra o homem velho que está aqui querendo tomar espaço de novo, nós precisamos constantemente clamar pelo poder do Espírito, para que o Espírito venha e coloque em ordem o que está dentro. Inclusive, para que ele possa te mostrar os seus pecados. Porque no Evangelho de São João, antes de nosso Senhor Jesus Cristo chegar na sua paixão, ele prometeu aos seus discípulos que enviaria o Espírito e o Espírito os revelaria toda a verdade. É justamente por isso, meus irmãos, que nós precisamos clamar pelo Espírito Santo. Nós precisamos clamar pedindo que esse Espírito venha até nós e transforme o caos do nosso coração em ordem, mais uma vez. Segundo a ordem que nosso Senhor quis, segundo a ordem que nosso Senhor desejou para mim e para você. Transforma, Senhor, o caos do meu coração, os pecados que agora eu cometo, transforma, Senhor, em ordem, transforma em uma luta autêntica e verdadeira pela santidade. Transforma, Senhor. E deixa eu te dizer, o Espírito Santo não é uma pombinha que fica andando para um lado e para o outro. O Espírito Santo é uma pessoa na Santíssima Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa e nós podemos nos relacionar com Ele como nós nos relacionamos com qualquer pessoa. Por isso é uma das coisas mais preciosas que a Canção Nova tem para te dar. Quando você estiver na sua casa, lavando a sua louça, sabe quando o teu filho come e coloca a louça lá para você lavar? E você vai lá lavar a louça. Sabe quando você chega dentro de casa e vê as coisas tudo desarrumadas? Sabe quando você chega no seu trabalho e você vê tudo desajustado? Você chega lá no seu trabalho e você diz assim, meu Deus, que luta que está essas coisas aqui. Sabe quando você chega diante dessas situações que para você são exigentes? É hora de você clamar e pedir o Espírito como seu amigo nesta hora. É hora de você dizer assim, Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, me ajuda nessa hora. Ilumina a minha consciência para saber como agir. Se a gente pedisse o Espírito Santo, olha, se a gente pedisse hoje o dom do discernimento dos Espíritos, pedindo que o Espírito Santo viesse iluminar a nossa consciência para que a gente pudesse tomar as melhores decisões segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, se nós pedíssemos esse dom, nós estaríamos muito melhor do que nós estamos hoje. Nós seríamos um povo muito melhor, muito mais santo, porque o dom do discernimento dos Espíritos é o dom dos fins dos tempos, é o dom que nós vamos precisar lá na última hora, é o dom que nós vamos precisar diante dos momentos em que, como vai dizer o apóstolo, vão surgir para nós falsos deuses, falsos cristos, que vão começar a falar para nós, vão começar a dizer, não, vem por aqui, eu estou certo, não é eles que estão certos, não, eu estou certo, vem cá. E aí no meio de toda a confusão, se você é íntimo do Espírito, você clama, Espírito Santo de Deus, me ensina o lugar que eu tenho que ir.
E aí você vai clamar o Espírito na sua casa, quando você está ali, sabe quando você está com a sua língua fervendo para dar aquela resposta que você sabe que você não pode dar, porque se você der, o negócio vai ferver dentro da sua casa? Sabe, naquele momento em que vem o senso de justiça dentro de você, e você quer ser o justiceiro, e você quer resolver tudo na briga, e às vezes vai até na porrada. Sabe esse momento que você precisa ser controlado, e você diz assim, meu Deus, eu não posso agir dessa forma, eu não posso agir desse jeito, porque eu quero ser santo, eu quero o céu. Aí você lembra do Espírito e você diz assim, vinde Espírito Santo. Mas não vinde com força não, porque se você vier com força o negócio não vai dar certo. Vinde com calma. É nessa hora que o seu filho está lá te dando as respostas que você não queria ouvir, e você não tem como rebater, você não tem como dizer, e você não sabe nem o que dizer mais para ele, e aí você diz assim, Espírito Santo, vem em meu auxílio e me dar a palavra certa na hora certa. Espírito Santo, me ensina a silenciar, porque se eu falar a coisa vai piorar. Espírito Santo de Deus, a coisa está difícil, olha, meu coração está ferido e eu estou aqui. É uma pessoa, meus irmãos. É o nosso amigo, o Espírito é o amigo, Ele é nosso amigo e Ele precisa estar conosco, e nós precisamos estar com Ele todos os dias. Isso é um segredo tão grande, mas tão grande, que você não precisa nem ir na igreja para falar com Ele. Você não precisa nem ir na igreja, lá na sua casa você já consegue falar com Ele. Vou te contar um segredo. Sabe onde eu gosto de falar com o Espírito Santo? Sabe? No banheiro. Porque a minha casa é bem grande, mas no momento que eu estou no banheiro, tá só eu. E ali eu digo assim, ô Espírito Santo, vamos conversar agora. E aí ele vai falando comigo, eu vou falando com ele, e a gente vai conversando, e a água vai caindo na minha cabeça, eu vou dizendo assim, Espírito, vem com essa água, sabe? Como essa água que agora está caindo sobre a minha cabeça e lava o meu corpo, me lava por inteiro. Me lava por inteiro. Me restaura por inteiro. E aí naquele momento que eu estou ali conversando com Ele, aí eu vou tomando consciência das coisas erradas que eu fiz, das coisas que eu não devia ter feito, que eu falei, que eu não devia ter falado. Aqui eu exagerei, Jesus. Falei demais. Vou precisar voltar atrás, vou precisar ir lá em busca daquele irmãozinho, pedir perdão, pedir desculpa, porque eu não devia ter falado daquele jeito. Porque o Espírito vem, meus irmãos, em auxílio à nossa fraqueza. E terminando essa pregação, eu queria te dar diante de tantas coisas que eu já falei, eu queria te dar um presente que o Espírito Santo nos dá. Sabe qual é? Um presente magnífico. Abre comigo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Isso já vai nos levar para a oração também. Principalmente o versículo 4. 1 Coríntios 14, versículo 4. Diz assim São Paulo: aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Tá bom, só isso. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Você sabe o que é o dom da oração em línguas, meus irmãos? O dom da oração em línguas é quando você deixa que o Espírito Santo venha em auxílio à sua fraqueza, como vai dizer São Paulo aos Romanos. O Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza e ora em nós com gemidos inefáveis. E aí nós começamos a orar em línguas, e aí você vai dizer assim, mas eu não sei o que eu estou rezando, e é bom que nem saiba. Porque aí na hora que eu me deixo conduzir pelo Espírito, eu me deixo guiar pelo Espírito, eu me deixo envolver pelo Espírito Santo de Deus, na hora que eu me lanço diante do Espírito, aí o Espírito vem, aí eu vou, sabe como é a nossa oração? A gente vai, fala e conta tudo, aí chega aquele momento que a gente não tem mais nada o que falar, acabou as palavras. Aí o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, e aí nós começamos a orar em línguas. Aí a gente começa.
Sabe por quê, meus irmãos? Porque nessa hora o Espírito vem e Ele ora em nós, Ele ora ao Pai em nós. É como se eu estivesse diante do meu Pai assim, ó, bem pequenininho, e dissesse assim: ô Pai, eu não sei o que eu tenho para te falar. Tem muita coisa aqui dentro para falar contigo, mas eu não sei o que falar. Aí eu digo assim: Espírito Santo, me ajuda a falar. Aí o Espírito Santo vem a nós e diz assim: ora, solta a tua voz no Espírito. Aí você começa a orar em línguas, aí você vai como uma criança nos braços do Pai, orando, orando, orando no Espírito. E aí o Espírito vem em auxílio. Você não sabe o que você está falando, mas saiba, você está falando as coisas mais profundas e mais verdadeiras do seu coração. Sabe, a criança que fala as coisas mais sinceras, a criança, ela é sincera, ela fala o que ela pensa. Pois é, como uma criança que vai balbuciando, nós vamos balbuciando diante do Pai, e o Espírito vai conduzindo isso. E aí a gente vai orando em línguas, vamos orando no Espírito. E deixa eu te dizer, meus irmãos, a oração em línguas, ela não é uma oração somente para alguns momentos. Deixa eu te dizer, você não pode orar em línguas somente quando você vem para a canção nova. Você pode orar em línguas na sua casa. Sabe, naquele momento lá que você não tem resposta para dar para o seu filho, toca na porta do quarto do seu filho e começa a orar em línguas pelo teu filho. Sabe, naquele momento em que você não sabe a resposta que você precisa dar, sabe, naquele momento em que você não sabe o que fazer na sua vida, no seu trabalho, porque estão te perseguindo, estão te falando isso, estão te falando aquilo, ora no Espírito e deixa que o Espírito reze em você. Sabe aquele momento que você está lavando a louça? Ora no Espírito e deixa que o Espírito reze em você, porque nessa hora você se transforma numa criança que se entrega, que se abandona nos braços do Pai. E como uma criança você vai deixando que o Espírito ore em você. Eu não sei porque eu estou falando mais, levanta, fica de pé, vamos orar. Aqueles que nos acompanham de casa, nós vamos agora continuar, nós vamos ter um momento de adoração, nós vamos continuar pelo CN Plus. Você pode acompanhar pelo CN Plus esse momento de adoração, mas você que está aqui já pode ir entrando nesse mover do céu, nesse mover do alto. Fecha os teus olhos, vai balbuciando agora, vai orando no Espírito. E eu quero te dizer que em nome de Jesus, até mesmo você que ainda não orava no Espírito, você que ainda não tinha esse dom, eu quero te dizer, o Senhor reservou esse dia, o Senhor reservou esta hora para te conceder esse dom, para que você seja íntimo do Espírito. Então ora no Espírito, ora, solta a tua voz no Espírito, solta a tua voz no Espírito nesta hora. Levante os seus braços em nome de Jesus e vai soltando a sua voz. Até você mesmo que não ora em línguas, não fique com a sua boca fechada. Vá abrindo a sua boca, vai soltando palavras, vai balbuciando essas palavras. O que vem ao meu coração é que o Senhor de fato quer derramar sobre nós. Continue rezando esta graça. Muitos que não oram em línguas, como o diácono René mesmo trouxe, você vai sair daqui orando. Então vai deixando que o Espírito Santo, meu irmão, tome posse de você nesta hora, possa te possuir por inteiro, a sua mente, os seus pensamentos, as suas palavras, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre cada um de nós, aqueles que estão aqui no rincão, mas aqueles também que nos acompanham. Nós não estamos aqui para fazer um teatro, nós estamos rezando, e eu peço mesmo, vem Espírito Santo de Deus, venha nos inundar nesta manhã, venha fazer de nós homens e mulheres novos, cheios do Espírito Santo, que ao sairmos daqui, possamos proclamar que o Senhor é o nosso Deus, é
é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Em toda e qualquer situação, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos ser estes homens novos, estas mulheres novas, para este mundo novo, como o Padre Jonas mesmo tantas vezes nos disse. Homens novos para um mundo novo. Então ore, meu irmão. Ore, minha irmã. Shiriri alabandara, siriri alabandara, la siri alabario. Xeralabari alalari alabandara, siriri alaba. Vai crescendo na sua oração. Shiri alabandara, siriri alabandara. Não tenha preguiça de rezar. Não tenha preguiça. Reze. Shiriri alabandara, siriri alabandara, alaba. E eu peço mesmo o batismo no Espírito Santo nesta hora, Senhor. O batismo no Espírito Santo para todos aqueles que aqui estão, mas também para aqueles que nos acompanham. Que a força e o poder do Teu Santo Espírito chegue a todos, Senhor. A todos, que não fique ninguém sem ser alcançado por esta graça, que é a ação do Teu Santo Espírito sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, vem com poder nesta hora, nesta manhã, encher a nossa vida da Tua presença, Espírito Santo. Nós desejamos, nós queremos, o nosso coração tem sede de Ti, a nossa alma tem sede de Ti, Espírito Santo. E nós buscamos muitas vezes nas pessoas, em coisas, mas nós queremos é só a Ti. Vem, Espírito Santo de Deus, venha saciar a sede da nossa alma, porque a nossa alma tem a sede de Ti, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, vem. Ora la bandara la baria, la bandara la siriri, la bandara la bario. Shera la baria, la bandara la baria, la bandara la baria, la bario. Shiriri la cantara, siriri la bandara la ba. Shiri la bandara, siriri la bandario. Shiri la bandara, siriri la baria, la baria.